Meu colega de quarto gay é um dos meus melhores amigos, mas ultimamente a vida amorosa dele tem me feito sentir estranho, e estou preocupado que isso signifique que estou sendo homofóbico com ele. Antes de qualquer coisa, nunca me considerei uma pessoa preconceituosa. Tenho 22 anos, no ensino médio, tive um amigo gay com quem passei por momentos difíceis. Nunca me incomodou o fato de ele sair com garotos, então tudo isso está me pegando de surpresa. Alex, 23 anos. Ele tem sido meu colega de quarto há um ano, e desde o início eu sabia que ele era gay. Em algum momento, ficamos próximos o suficiente para brincar sobre isso. Às vezes, ele finge flertar comigo, e eu finjo retribuir. Sou heterossexual, e ele sabe disso, mas nunca me senti ameaçado por essa dinâmica. E ele diz que a maioria dos caras héteros se sente desconfortável. O problema começou aí. Alex, às vezes, traz caras para casa. No início, achei que tudo bem, porque não é da minha conta com quem ele dorme. Normalmente, ele é discreto o suficiente para que eu não veja ou ouça nada que não gostaria de ver ou ouvir de ninguém. Mas, por alguma razão, comecei a me sentir estranho só de vê-lo com outros caras. Não sei quando isso começou, mas há um momento que ficou marcado na minha cabeça. Um dia, cheguei em casa e os vi se beijando no sofá. Não sei como descrever o que senti ao ver aquilo, exceto que, por um instante, me senti tão mal que achei que fosse vomitar. Alex ficou envergonhado porque não esperava que eu chegasse tão cedo. Mas eu disse que estava tudo bem, porque eu também estava envergonhado. Me senti mal por ter reagido com tanto nojo, porque não há razão válida para eu me sentir assim. Achei que talvez fosse só o susto do momento, mas não foi um caso isolado. Desde então, toda vez que ele traz alguém para casa, mesmo que não seja com tanta frequência, eu começo a me sentir péssimo e desejo que ele vá embora. E não consigo parar de pensar no que eles devem ter feito, mesmo sem querer imaginar isso. Me incomoda e me dá nojo. E esses são só caras com quem ele se diverte. Não sei o que faria se ele tivesse um namorado sério. Alex começou a perceber, e isso está afetando nossa amizade. Outro dia, cheguei em casa bem na hora em que um cara estava saindo. Ele tentou ser educado comigo, mas fui grosso com ele. Não lembro exatamente o que disse, mas ficou óbvio que eu estava irritado. Quando o cara saiu, Alex me perguntou por que eu estava sendo um babaca. Eu não soube o que responder, mas depois ele perguntou se eu tinha algum problema com ele dormir com homens. Respondi que não, e por alguma razão isso o irritou ainda mais. Ele disse que eu não podia reclamar, porque quando eu trazia minha amiga com benefícios, ele tinha que me ver sendo carinhoso com ela. Nos primeiros meses morando com Alex, eu tinha um relacionamento sem compromisso com uma garota, mas acabou depois de um tempo e não estive com mais ninguém desde então. Concordei com ele e disse que só tinha tido um dia ruim, que não me importava com quem ele dormia. Mas ele parecia mais irritado ainda e disse que ia para a casa de um amigo para se acalmar. Respondi que tudo bem. Quando ele estava saindo, de repente disse: "E se eu dormir com ele, mas na casa dele e não na nossa? Aí sim te parece melhor." Respondi que não era da minha conta o que ele fazia em outro lugar. Mas, quando ele disse isso, me senti horrível e não consegui parar de pensar nisso. Ele não voltou para casa naquela noite, mesmo tendo combinado de sair com minha irmã. Ele nunca tinha me deixado na mão antes, e me senti um lixo. Mas, em parte, foi culpa minha por fazê-lo se sentir julgado por dormir com homens. Agora ele age como se nada tivesse acontecido, mas tenho medo de estragar nossa amizade se isso acontecer de novo. Quero continuar sendo amigo dele, mas doeria muito para ele saber que, toda vez que penso nele com outros caras, eu sinto nojo. Como lido com isso? Nunca fui homofóbico, mas, de repente, parece que desenvolvi algum tipo de homofobia onde a vida íntima do meu colega de quarto me incomoda. E isso não acontece com outras pessoas gays, só com o Alex. Não sei se isso significa que só fico bem com pessoas gays desde que não moro com elas, ou o quê? Alguém já passou por isso. Quero superar isso e parar de me sentir assim. Mas, se não conseguir, vou ter que me mudar, porque a última coisa que quero é machucar o Alex. E se eu ficar aqui e continuar julgando ele sem querer? Eu não sei exatamente quando tudo começou a desmoronar, mas uma coisa é certa:
Eu não consigo mais ignorar o que sinto. Alex sempre foi meu amigo, meu parceiro de quarto, a pessoa com quem eu podia contar para qualquer coisa. Mas agora, toda vez que ele traz alguém para casa, eu sinto algo que não consigo explicar. Não é raiva, não é nojo, não é inveja, é algo mais profundo, mais visceral, como se algo dentro de mim estivesse sendo arranhado, ferido, sem que eu pudesse fazer nada para parar. Eu tentei me convencer de que era só uma fase, que ia passar. Afinal, eu nunca me considerei homofóbico. Sempre apoiei Alex, sempre ri das brincadeiras, sempre fiz questão de deixar claro que ele podia ser ele mesmo perto de mim. Mas agora, quando vejo ele com outros caras, algo dentro de mim se contorce. E o pior é que eu não consigo controlar. Eu não quero sentir isso, eu não quero ser assim, mas é como se meu corpo reagisse antes mesmo que eu pudesse pensar. Aquele dia, quando cheguei em casa e os vi se beijando no sofá, foi como se o chão sumisse debaixo dos meus pés. Eu não esperava ver aquilo. Eu não estava preparado. E a reação foi instantânea. Uma onda de náusea, um aperto no peito, uma vontade de sair correndo e nunca mais voltar. Eu tentei disfarçar, tentei agir como se estivesse tudo bem. Mas Alex percebeu. Ele sempre percebe. E aquilo me deixou ainda mais envergonhado, porque eu não queria que ele se sentisse mal por ser quem ele é. Mas eu também não conseguia evitar o que sentia. E agora, toda vez que ele traz alguém para casa, eu fico tenso, irritado, como se estivesse esperando o pior. Eu não quero ser assim. Eu não quero que ele sinta que tem que se esconder ou se justificar. Mas eu também não consigo fingir que está tudo bem quando não está. E isso está destruindo nossa amizade, pouco a pouco. Outro dia, quando aquele cara estava saindo, eu não consegui me controlar. Eu fui grosso, fui rude, e eu nem sei porquê. Alex me confrontou, e eu não soube o que dizer. Eu só sabia que estava com raiva, mas não sabia de quem ou do quê. E quando ele perguntou se eu tinha algum problema com ele dormir com homens, eu disse que não. Mas a verdade é que eu não sei mais o que sinto. Eu não sei mais o que penso. Eu só sei que algo dentro de mim está errado, e eu não sei como consertar. Alex tentou me fazer entender. Tentou me mostrar que ele não está fazendo nada de errado, que ele só está vivendo a vida dele. E eu sei que ele está certo. Eu sei que não tenho direito de me sentir assim, de agir assim. Mas eu não consigo parar. E agora ele está se afastando, e eu não sei como trazê-lo de volta. Eu me sinto um lixo. Eu me sinto como se estivesse traindo a confiança dele. Como se estivesse destruindo algo que era importante para nós dois. E o pior é que eu não sei como consertar. Eu não sei como parar de sentir isso. Eu não sei como voltar a ser o amigo que ele merece. E se eu não conseguir? E se isso continuar? E se eu acabar magoando ele de novo? Eu não quero perder o Alex. Ele é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Mas eu também não quero continuar me sentindo assim. Como se algo dentro de mim estivesse quebrado. Como se eu não fosse mais eu mesmo. Eu só quero que tudo volte ao normal. Eu só quero que a gente possa rir juntos de novo, como antes. Eu só quero que ele saiba que eu o amo, que eu o respeito, que eu não quero machucá-lo. Mas eu não sei como fazer isso. Eu não sei como consertar o que está quebrado dentro de mim. E se eu não conseguir? E se isso for o fim da nossa amizade? Eu não sei o que fazer. Eu só sei que não quero perder o Alex. Mas eu também não sei como parar de sentir isso. E isso está me destruindo por dentro. Eu não aguentava mais. Aquele sentimento que corroía meu peito, que me fazia sentir nojo, raiva e uma frustração inexplicável, estava me consumindo por dentro. Eu tentava me convencer de que não era homofobia, que era só um desconforto passageiro, mas a verdade é que eu não conseguia mais olhar para o Alex da mesma forma. E ele sabia. Ele sempre soube. Cada olhar de desaprovação, cada comentário ácido, cada vez que eu virava o rosto quando ele trazia alguém para casa, ele percebia. E isso só piorava as coisas. Até que um dia, algo dentro de mim estourou. Alex tinha trazido um cara para casa de novo, e eu não aguentei. Fiquei na cozinha, ouvindo os risos deles, os sussurros, os gemidos abafados que vinham do quarto dele. E algo em mim se quebrou. Eu não conseguia mais ignorar. Eu não conseguia mais fingir que estava tudo bem.
Eu precisava fazer algo. Qualquer coisa. Quando o cara saiu, Alex veio até a cozinha, com um sorriso no rosto, como se nada tivesse acontecido. Ele sempre fazia isso. Sempre agia como se eu não tivesse razão para me sentir mal. Como se eu fosse o errado por não aceitar a vida dele. E aquilo me encheu de ódio. Um ódio que eu nem sabia que existia dentro de mim. Você não cansa? Eu perguntei, com a voz fria, cortante. Alex parou. Olhou para mim com uma expressão de surpresa. Cansar do quê? Desse seu jeito de viver. De trazer um cara diferente toda semana. De agir como se isso fosse normal. Ele ficou em silêncio por um momento, e então riu. Um riso amargo, cheio de desdém. Você tá falando sério? Você realmente tá me julgando por isso? Eu não estou te julgando, eu menti. Só acho que você podia ter mais respeito. Pela gente. Por mim. Alex olhou para mim como se eu tivesse batido nele. Respeito. Você tá falando de respeito? Você, que fica me olhando com nojo toda vez que eu trago alguém para casa. Você, que age como se eu fosse um monstro só porque eu sou gay. Eu não respondi. Eu não tinha como responder. Porque ele estava certo. E isso só me deixou mais furioso. Você sabe o que eu acho? Ele continuou, a voz tremendo de raiva. Eu acho que você não aguenta ver que eu sou feliz. Que eu vivo a minha vida do jeito que eu quero, sem me importar com o que os outros pensam. E você não consegue lidar com isso. Porque você não é feliz. Você nunca foi. Aquilo me atingiu como um soco no estômago. Porque era verdade. Eu não era feliz. Eu nunca tinha sido. E ver o Alex, vivendo a vida dele sem medo, sem culpa, me fazia sentir ainda pior. Mas eu não ia admitir isso. Não para ele. Você não sabe nada sobre mim, eu disse, com a voz baixa, cheia de veneno. Eu sei o suficiente, ele respondeu. E eu não vou mais me desculpar por ser quem eu sou. Se você não consegue lidar com isso, o problema é seu. Ele virou as costas e foi para o quarto, fechando a porta com força. E eu fiquei ali, parado na cozinha, com o coração batendo forte, as mãos tremendo, e uma raiva que eu não conseguia mais controlar. Foi aí que eu decidi. Eu não ia mais deixar ele me fazer sentir assim. Eu não ia mais deixar ele me humilhar, me fazer sentir pequeno, insignificante. Se ele queria jogar sujo, então eu ia jogar sujo também. No dia seguinte, quando Alex saiu para trabalhar, eu entrei no quarto dele. Eu nunca tinha feito isso antes, mas naquele momento, eu não me importava. Eu abri as gavetas, revirei as coisas dele, até encontrar o que eu estava procurando. Um diário. Eu sabia que ele escrevia nele, porque eu já o tinha visto fazendo isso algumas vezes. E eu sabia que lá estaria tudo o que eu precisava. Eu levei o diário para o meu quarto e comecei a ler. E quanto mais eu lia, mais eu me sentia poderoso. Porque lá estavam todos os segredos dele, todas as inseguranças, todos os medos. Ele escrevia sobre os caras que ele ficava, sobre como ele se sentia sozinho, sobre como ele tinha medo de nunca encontrar alguém que o amasse de verdade. E ele escrevia sobre mim, sobre como ele se sentia traído por eu não aceitar ele, sobre como ele tinha medo de perder a nossa amizade. Eu sorri. Eu finalmente tinha algo que podia usar contra ele. Algo que podia machucá-lo tanto quanto ele tinha me machucado. Quando Alex voltou para casa, eu estava esperando por ele. Ele entrou no quarto, e eu estava sentado na cama, com o diário na mão. O que você está fazendo com isso? Ele perguntou, com a voz cheia de medo. Lendo, eu respondi, com um sorriso cruel. Você escreve bem, sabia? É quase como se você estivesse me dando todas as munições que eu precisava. Me dá isso, ele disse, tentando pegar o diário, mas eu me levantei e segurei ele longe do alcance dele. Não tão rápido, eu disse. Agora eu sei tudo sobre você. Seus segredos, seus medos, suas inseguranças. E se você não quiser que todo mundo saiba, você vai fazer exatamente o que eu mandar. Alex olhou para mim com uma expressão de horror. Você não faria isso. Eu faria, eu disse, com a voz firme. E você sabe que eu faria. Ele ficou em silêncio por um momento, e então baixou a cabeça. O que você quer? Eu quero que você pare de trazer caras para casa.
Eu quero que você pare de me fazer sentir como se eu fosse o errado. E eu quero que você peça desculpas por tudo que você fez. Alex olhou para mim, com os olhos cheios de lágrimas. Você tá brincando, né? Você realmente acha que eu vou fazer isso? Se você não fizer, todo mundo vai saber o que tem nesse diário, eu disse, com um sorriso cruel. E aí você vai ver como é ser julgado de verdade. Ele ficou em silêncio por um momento, e então concordou com a cabeça. Tudo bem, eu vou fazer o que você quer. Mas saiba uma coisa, você não é a pessoa que eu pensava que você era. Eu não respondi. Eu não me importava mais com o que ele pensava. Eu só queria que ele sofresse tanto quanto eu tinha sofrido. Nos dias seguintes, Alex parou de trazer caras para casa. Ele parou de falar sobre a vida dele, parou de rir, parou de ser ele mesmo. E eu me senti vitorioso. Eu finalmente tinha conseguido o que eu queria. Mas então, algo estranho aconteceu. Eu comecei a me sentir vazio. Eu olhava para o Alex, e ele parecia uma sombra do que ele era antes. E eu percebi que eu não tinha ganhado nada. Eu só tinha destruído a única coisa que importava. Eu tentei me convencer de que ele merecia, de que ele tinha me feito sentir assim. Mas a verdade é que eu sabia que eu tinha ido longe demais. Eu tinha machucado ele de uma forma que não tinha como consertar. E então, uma noite, Alex veio até mim, com o diário na mão. Eu não preciso mais disso, ele disse, colocando o diário na mesa. Você pode fazer o que quiser com ele. Eu não me importo mais. Eu olhei para ele, confuso. O que você quer dizer? Eu quero dizer que eu não vou mais deixar você me controlar. Eu não vou mais deixar você me fazer sentir mal por ser quem eu sou. Se você quer contar para todo mundo, vá em frente. Mas saiba que eu não vou mais me esconder. Ele virou as costas e foi para o quarto, fechando a porta atrás dele. E eu fiquei ali, parado, com o diário na mão, sentindo como se eu tivesse perdido algo que eu nunca ia recuperar. Eu não sei o que vai acontecer agora. Eu não sei se a nossa amizade vai sobreviver a isso. Mas uma coisa eu sei. Eu não sou mais a mesma pessoa. E eu não sei se eu consigo voltar a ser.